Mig e Meg. Histórias bíblicas. Icabode. Vamos ler uma história hoje? Onde fica? Pode ser a história. Icabode fica nos capítulos 4 a 6 do primeiro livro de Samuel. Antes de Israel ter um rei, era um povo formado pelas 12 tribos de Jacó. As questões mais difíceis eram julgadas pelos juízes. Cada tribo vivia do seu cantinho, na terra que receberá de herança, quando juntos conquistaram a terra de Canaã. Nossa história hoje se passa no final deste período, quando havia guerra entre algumas tribos e os filisteus. Um certo dia os filisteus mudaram a estratégia de guerra. Eles dispuseram seus soldados em linha, e avançaram sistematicamente, destruindo e matando tudo que encontravam à sua frente. Os poucos soldados que conseguiram fugir, clamavam: "Onde está, ó Deus de Israel?" Foi aí que tivera a ideia de buscar a arca do Senhor. Oni e Finéias, filhos do sacerdote Eli, trouxeram a arca da cidade de Siló, com seus lindos querubins na tampa. Houve muita alegria e alvoroço. O acampamento dos israelitas estava jubilaste em êxtase. Grito de guerra e júbilo se misturavam. "Chegou o Senhor dos Exércitos", gritavam eles, "agora a vitória é certa. Louvado seja o Altíssimo." Iupi. Entre os filisteus, no entanto, reinava o pavor. Sabiam muito bem o que o Deus dos israelitas fizeram com os egípcios, mas o comandante destemido animou seus soldados dizendo: "Já vencemos eles antes. Cada um lute o máximo, porque se perdemos cairemos nas mãos deste povo terrível." Surpresa geral, os filisteus ganharam de novo. Eli, já quase centenário, ficou em Siló. Era hora de Eli se tornar avô. Quando chega o mensageiro com a péssima notícia, os filisteus venceram de novo. Morreu todo mundo, até seus filhos Ofni e Finéias. O pior de tudo, levaram a arca da aliança. Quando ele ouve falar da arca, ele cai da cadeira para trás, quebra o pescoço e morre. Sua nora entra em trabalho de parto. O parto estava difícil, com risco de vida, perderá seu marido, cunhado e sogro no mesmo dia. Quando se escuta o chorinho da criança recém-nascida, ela dá seu último suspiro e grita: "Icabode, Icabode." Assim a criança se chama Icabode, que traduzido significa: "Foi-se a glória de Israel." Enquanto isso, os filisteus levam orgulhosamente a arca da aliança como seu troféu de guerra. Depois de desfilar pelas ruas de Asdod, eles levaram a arca para o templo do deus Dagom. Na manhã seguinte, os filisteus encontraram a estátua prostrado ante a arca. Coincidência? Rapidinho eles disfarçaram e colocaram a arca em seu lugar. Desta vez afastaram a arca para mais longe, mas na manhã seguinte Dagom estava no seu lugar, mas com as mãos e os pés quebrados em cima da soleira, e os filisteus ficaram com a pulga atrás da orelha. Será que aquilo significa alguma coisa? Aos poucos vão percebendo que a mão do Senhor pesava sobre eles. As lavouras ficavam devastadas, a colheita se perdeu e as pessoas tinham tumores. Eles reúnem toda a liderança e só sabiam de uma coisa: a arca tinha que sair dali. Mas devolver um troféu tão especial. Então a arca foi levada para Gate, e lá apareceram também as mesmas desgraças. Dali a arca viajou para Ecrom, depois para Gaza e finalmente chegou em Ascalon. Em cada uma das 5 cidades filisteias apareceram gafanhotos e gente com tumores. Convocaram a grande assembleia dos filisteus e debatiam o que deveriam fazer com a arca. Falaram os reis, falaram os sacerdotes, falaram os adivinhos. Chegaram à conclusão de que deveriam fazer 3 coisas. Iriam devolver a arca aos israelitas com toda a pompa. A arca em cima de uma carruagem nova, como os israelitas faziam. Trariam junto uma oferta de culpa, 5 ratos e 5 tumores de ouro para acabarem com as pragas. Finalmente a carruagem seria puxada por 2 vacas novas que ainda amamentavam seus bezerros. Tudo não passará de uma grande coincidência. Mas se elas fossem direto para Israel, teriam certeza que Deus estava guiando toda a história. De longe ficaram espreitando para ver o que aconteceria. As vacas vão direto para Israel, mugindo sem parar. Elas não paravam por nada, não voltavam para trás quando escutavam os bezerrinhos ao longe. Elas pegam o caminho que leva a Bet-Semes e param junto a uma rocha enorme que havia no campo de Josué. Fim da viagem. Fim da linha.
O povo de Bet-Semes estava no campo colhendo quando viram a carruagem. Mal podiam acreditar nos seus olhos. A Arca da Aliança estava voltando para Israel. E viajava sozinha. Grande júbilo interrompeu a colheita. Todos chegaram atraídos pelos gritos. Voltou a glória de Israel. O Senhor de Israel voltou ao seu povo. Dá o que pensar, né? Amanhã tem mais. Sim. Dá o que pensar. Não deixe de dar um like e acionar o sininho. Inscreva-se.